Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Cesário. Hoje trazendo o tema Geometria Analítica. A gente começa a trabalhar, vai iniciar aí os tópicos básicos de Geometria Analítica e vou dizer, hein, esse tema a gente vai ter que dividir em algumas outras aulas. Primeiro porque não dá pra gente falar sobre esse tema direto porque ele é bem extenso. Segundo que quando eu divido isso em algumas aulas, eu consigo falar de maneira mais fortemente sobre cada assunto. E o concurso que você quer pede isso. Geometria analítica, na verdade, vai ser um campo que eu considero um dos principais em todos os concursos militares ao nível de ensino médio. SpaceX, EA, ESA, AFA, EFON, Escola Naval, IMITA, não importa qual concurso que você queira, certamente vai ter pelo menos uma questão de geometria analítica, ou seja, você precisa estar com conhecimento bem. Aí dependendo do concurso que você queira, filhão, vai precisar cada vez mais se fortificar nesse assunto. Então a gente começa a trabalhar com calma, com tranquilidade, porque se você não entende o início de geometria analítica, vira bola de neve. Quando chegar lá na ideia de equação da reta, cônicas ou um pouco até antes, circunferências, você não vai entender do que eu estou falando, tá certo? Então vamos com calma. Primeiro de tudo, a geometria analítica, entre aspas, vou dizer assim, ele tem como pai René Descartes, tá? Que foi aí um matemático excepcional que conseguiu criar essa ideia de uma analitização da geometria. Na verdade, René Descartes já tem aquela ideia gerada para o sistema cartesiano ortogonal, de funções, conseguir interpretar uma curva em um sistema de coordenadas. E aí ele pensou o seguinte: será que é possível tentar tirar aquela ideia forçada da geometria plana e trazer para um contexto um pouco mais algébrico? Então, basicamente, a geometria analítica é a algebrização da geometria plana. Então, a gente vai conseguir resolver aqui muitas coisas, mostrar muitas coisas que a geometria plana provoca com aqueles conceitos integralmente geométricos e a gente vai conseguir algebrizar isso. Vocês vão ver que é uma ideia muito legal. Lá na frente, um pouco mais na frente, você vai conseguir descobrir áreas de figuras planas focadas diretamente na nossa álgebra. Cara, isso é sensacional. É uma aula que até o pessoal do Colégio Naval, eu não sei se eles têm maturidade para isso, mas de qualquer maneira, é uma aula que às vezes o pessoal do Colégio Naval consegue pegar aquelas áreas cabulosas que o Colégio Naval coloca e a geometria analítica sai muito rápido. A gente vai ver aqui, e aí você, né, que está aí na turma a nível de ensino médio, vai ser com certeza presenteado com isso, beleza? Vamos lá então, vamos começar a falar o conceito inicial sobre a distância entre pontos. Bom, é óbvio que a nossa intenção, quando você pensa, vem começar a mentalizar a ideia de distância entre pontos, você é levado a pensar em geometria plana. Mas eu vou começar a desconstruir isso um pouco da sua cabeça. Vamos começar a pensar numa ideia um pouco mais algebrizada do problema. Para isso, vamos montar um sistema cartesiano ortogonal. É o nosso queridinho da geometria analítica. É quando a gente começa a interpretar isso em termos de coordenadas. Tá? Então, vou montar aqui o meu sistema de eixos. Um eixo X, um eixo Y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir pontos nesse meu sistema de coordenadas. Só que você vai observar que até mesmo no sistema de coordenadas fica fácil a gente conseguir identificar a distância entre dois pontos, né, representativos aqui. É algo que é bem simples a gente conseguir identificar. Um exemplo, eu quero aqui pegar um ponto que vá daqui até aqui, de tal forma que esses pontos montam um segmento que é paralelo ao eixo X. Ah, galera, não precisa de muita coisa, né? Eu tenho aqui o meu ponto A, tenho o meu ponto B, um exemplo, e aí o importante da geometria analítica, a gente vai analitizar esses caras. O que é analitizar? Criar coordenadas para esses pontos. Então eu vou gerar aqui, uma coordenada aqui e uma coordenada aqui. Coordenada x, coordenada y do A. Coordenada x, coordenada y do B.
Então vamos escrever isso. Vamos colocar aqui o seguinte. Aqui esse cara é o x do A e esse cara vai ser o x do B. Porque como ele é paralelo, eu vou poder afirmar que isso aqui é tanto o x do A como o y do A como o y do B. Então vai ficar assim, YA que é equivalente ao y do B. Tá lá, tá? Representado. Só que o que a gente quer é o quê? É a distância entre esses pontos. E a distância entre esses pontos nada mais é do que a análise desse espaço aqui, ó. Tá bom? Então, como é que eu posso escrever isso? Vai ser, observa só, como se fosse aquela representação de geometria plana. Eu tenho um segmento que vai, exemplo, daqui até aqui. E aí, eu quero pegar só esse pedaço. Basta fazer o quê? Tudo menos esse pedacinho. Mas tudo vale quanto? X do B. Esse pedacinho vale quanto? X do A. Ou seja, XB menos o XA. Então, perceba que aqui a gente conseguiu construir no sistema cartesiano a distância entre esses nossos dois pontos. Mas, Cesário, tu não está falando que o x do A e x do B aqui, óbvio, tá colocando isso como sendo XA e XB, sendo pontos que sejam necessariamente positivos. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso, garotão? Você sempre vai conseguir obter esse cara sendo positivo porque é a distância. Então não tem como, tá bom? Beleza? Então tá cá. Agora vamos pensar o seguinte. Eu poderia ter uma mesma situação se eu tivesse um ponto aqui, ó. Vamos colocar então agora um outro ponto representado aqui. Que ponto é esse, Cesário? Sei lá, é um ponto que ele agora forma um segmento, vou chamar esse ponto de ponto C, e ele forma um segmento AC que vai ser paralelo ao nosso eixo Y. Então, vamos implantar aqui a coordenada do nosso C. Eu já sei que esse cara é o mesmo em relação ao X, e esse aqui eu vou chamar então de YC. E aí, como é que eu consigo calcular quanto que vale a distância entre esse ponto A e o ponto C? Bom, é simples, né? Não tem muita dor de cabeça, ó. Aqui é a minha distância projetada, então basta eu falar que essa minha distância é a mesma coisa. O ponto maior menos o ponto menor. Ou seja, vou ter aqui que isso vai ser YC menos o YA, ou YB, tanto faz. Tá aqui a minha distância entre esses dois pontos. Mas, Cesário, você só deu exemplos de quando esses pontos formam segmentos que são paralelos aos eixos coordenados. E se eu tiver esse segmento, formar dois pontos, os quais esse segmento não é paralelo a nenhum desses eixos coordenados, o que eu faço? Aí é a parte interessante do nosso problema, porque esse daqui é simples de visualizar. Vamos pegar, então, um ponto aqui, um ponto D. E aí, eu vou ligar esse meu ponto D ao meu ponto A. Tá lá. Montamos aqui uma distância AD. E essa distância AD, eu vou projetar aqui o meu ponto D no eixo coordenado X e o meu ponto D também no eixo coordenado Y. E esse cara, olha aqui, vai ser o YD e isso aqui vai ser o XD. Observa que o que a gente acabou de formar aqui é um triângulo retângulo. Olha aqui dentro, ó, sendo pintado. Um triângulo retângulo. Onde o que eu quero descobrir dele é a distância do A até o D. Vou falar que vai ser D do A até o D. Olha lá, distanciazinha do ponto A até o ponto D. Mas eu já sei quanto que vale esse cara, né? A gente já fez aqui, ó. Vamos supor que esteja projetado alguma coisa aqui. E esse pedacinho, que é um dos catetos desse meu triângulo, é exatamente a diferença entre a maior coordenada e a menor coordenada. Ou seja, XD menos o XA. Então, XD menos o XA. Da mesma forma que a gente vai poder afirmar que esse pedaço aqui, ó, que vai ser o outro cateto desse meu triângulo retângulo, vai ser a diferença entre essas coordenadas. Ou seja, o YD menos o Y do A. Tá certo? Com isso, a gente consegue descobrir quanto que vale
a distância. Mas se esse cara aqui é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras nele, né, galera? Então eu vou poder afirmar que a distância do ponto A até o ponto D ao quadrado vai ser igual ao quadrado das hipotenusas, dos catetos. Ou seja, vou poder afirmar aqui que vai ficar o xd menos o xa ao quadrado mais o yd menos o ya ao quadrado. Aplica esse cara, a raiz quadrada em ambos os lados, eu vou ter que a minha distância do A até o D vai ser igual a raiz quadrada dessas minhas diferenças aí. Vai ficar assim, ó. Vai ficar, então, o xd menos o xa ao quadrado mais o yd menos o ya ao quadrado. Perceba que a gente acabou de algebrizar uma distância entre pontos, o que inicialmente a gente fica pensando apenas numa ideia geométrica, a gente construiu uma estrutura algébrica para conseguir identificar qualquer que seja a distância entre dois pontos num plano qualquer. E é por isso que esse plano qualquer é o sistema de coordenadas, o eixo x, o, y, tá certo? Então, começamos aqui a ideia tranquilamente. Aí, da mesma maneira que a gente utiliza na geometria plana, tem uma outra ideia que a gente usa bastante, que é o quê? A relação entre diferenças entre pontos, a relação entre ponto médio de um determinado segmento, que é algo que na geometria plana é muito importante. O cara pegou um triângulo, traçou lá a mediana, pegou no ponto médio. Então, na geometria analítica é a mesma coisa, ele tem um grau de importância muito forte para trabalhar. Então, vamos pensar como é que a gente pode construir esse cara? Novamente, como eu disse, o nosso bebezinho da geometria analítica vai ser o sistema de coordenadas, tá bom? Então, o nosso eixo XY vai ter que ser construído novamente. Eu até utilizaria aquele se não tivesse tão poluído, então vamos fazer nesse daqui, no novo, para que vocês consigam enxergar de forma mais eficaz o problema. Vou pegar aqui um sistema X, Y, e aí eu vou colocar, sei lá, um ponto aqui, um outro ponto aqui. Tá? Esses pontos são os pontos A e ponto B. Quando eu ligo, eu vou ter o meu segmento AB. Olha lá. Dá para traçar as coordenadas. Aqui. 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 E aqui. Vou colocar esses caras. Ficar aqui. XA, YA. XB, Y, o B. Tá. Só que o que a gente está trabalhando é a ideia do ponto médio. Então, vamos traçar o ponto médio aqui no meu segmento AB. Se ele é o ponto médio, então eu vou poder afirmar que esse pedacinho tem que ser igual a esse pedacinho. Vou chamar esse ponto de ponto M. E eu vou conseguir determinar as coordenadas desse ponto M. Olha aqui, ó. Vamos traçar aqui as coordenadas. Eu vou chamar esse cara de XM e aqui vou chamar isso de YM. Então vai ficar XM e YM. Olha lá. Agora o importante desse nosso probleminha é o seguinte. Novamente, eu vou conseguir criar uma construção aqui, ó, que vem lá da geometria plana, que é traçar uma reta aqui, da mesma forma aqui, ó, só seguindo. Formou novamente um triângulo retângulo. Onde, da mesma forma, eu vou ter esse cara aqui sendo traçado, ó, que também vai ser um triângulo retângulo. Na verdade, não só um triângulo retângulo, mas um triângulo semelhante. Esse triângulozinho semelhante ao grandão, que é a parte que importa pra gente. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou traçar aqui, vou colocar os elementos, marcar pontos, para ficar fácil a gente conseguir entender. Marcar esses pontinhos, que vão ser aqui os pontos N e P. E a gente vai chegar à dedução de que esse meu triângulo MBN, o triângulo MBN,
ele vai ser semelhante, assim, ao triângulo ABP. ABP. Onde, obviamente, a constante de proporcionalidade, de semelhança entre eles, vai ser meio, né? Do caso do pequeno para o grandão, já que esse cara aqui é o ponto médio, não precisa ficar pensando muito. Eu posso afirmar que esse expressão aqui, sei lá, se equivale x, aqui também tem que valer x. E é isso que pra gente vai importar. Agora, observa só a parte legal do nosso problema. Observa só. Já que esses meus triângulos são semelhantes, então eu posso usar a relação de proporcionalidade entre os seus lados. Posso afirmar o seguinte, que o AB vai estar para o MB, então que o AB vai estar para o MB, ou seja, do grandão para o pequenininho, assim como esse pedaço aqui, que é o XB menos o XA, vai estar para esse pedacinho daqui, que é o XB menos o XM, beleza? Aqui, ó. Então, estou fazendo do grandão para o pequenininho, do grandão para o pequenininho. Com isso, eu sei que o AB vale 2x. Isso aqui vale 2x sobre o MB, que vale x, ou seja, cancelando, isso vai me dar igual a 2. Então, o XB menos o XA sobre o XB menos o XM é igual a 2. Multiplica cruzar esse carinha aqui, ó. Então, eu vou ter XB menos o XA é igual a 2 vezes o XB menos 2 vezes o XM. Bom, o que eu posso falar é o seguinte. Vamos pegar esses dois carinhas jogar para lá e esse menos 2xm jogar para cá. Então vai ficar o 2xm vai ser igual a o 2xb menos o xb mais o xa. Vai ficar assim. Aqui, ó, 2xb menos o xb, eu vou ter que o 2xm vai ser igual ao xb mais o xa. Conclusão da minha história, vou ter que o meu xm vai ser igual ao xa mais o xb dividido por 2. Galera, a gente acabou de, novamente, algebrizar um ponto médio entre dois pontos, de um segmento qualquer. Ou seja, eu sei que o meu xm nada mais é do que a média aritmética entre o x do ponto A e o x do ponto B. Eu vou ter a mesma ideia se eu construir agora aqui, ó. Exemplo, eu falei desse para esse e esse para esse. Se eu fizer esse para esse e esse para esse, eu vou ter a mesma análise e aí eu vou chegar à seguinte conclusão, ó. A gente não precisar ficar perdendo tempo. Vou ter que o y do m vai ser igual à média aritmética entre as coordenadas do y, ou seja, as ordenadas tanto do A quanto do B. Então vai ficar aqui sendo o YA mais o YB dividido por 2, tá bom? Então tá lá a nossa análise inicial e novamente algebrizado de uma relação de geometria plana. Para a gente poder conseguir fechar, vamos falar apenas sobre a relação de simetria que acaba acontecendo entre dois pontos, que é uma consequência dessa ideia do ponto médio. Vamos pensar o seguinte, em algo que nos concursos militares eles cobram constantemente. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um ponto. Pensar assim. Tenho um ponto. Um ponto A. E aí o que eu quero, o que o concurso, na verdade, às vezes ele pede, é identificar o ponto simétrico ao ponto A em relação a um outro ponto. Já que a gente está trabalhando esse estudo de pontos na geometria analítica, então, o que seria esse ponto simétrico em relação a um outro ponto? Vamos pensar como se fosse um espelho, tá? Que vai estar refletindo isso daqui. Eu quero o ponto simétrico do A em relação a um outro ponto. Então, esse relação fica como se fosse um espelho, fica no meio. Então, esse cara aí aqui, ó. Vou chamar de ponto E, para você poder lembrar aí de ser no ponto espelho. E aí o que eu quero é o ponto simétrico ao A em relação ao ponto E.
Significa então que simétrico tem a mesma distância desse ponto até o ponto E. Então, basta pegar um outro ponto que vai ter a mesma distância para o E, sendo igual do A para o E. Ou seja, eu vou chamar esse cara de A'. Então, o que eu estou afirmando é que esse meu ponto simétrico, que é o ponto A', vou botar assim, ó, distância D, distância também tem que ser D. É isso que eu estou afirmando. Bom, o legal, então, para a gente poder trabalhar nisso daqui, é que se eu tenho as minhas coordenadas, vamos botar aí as minhas coordenadas daqui do A, sendo x do A, y do A. Isso daqui, x do E, y do E. Isso daqui, x do A', y do A', tá bom? Eu tenho as minhas coordenadas. Mas, galera, consegue observar que nesse caso aqui, o E é o ponto médio entre o segmento A'? Não é isso que está acontecendo? Observa lá. Eu não posso afirmar isso, já que ele tem a mesma distância de um para o outro. Ó, daqui para cá é igual daqui para cá. Então, o E é o ponto médio. Simples assim. É o que a gente pode afirmar. Mas a gente acabou de falar sobre a ideia do ponto médio, a coordenada do ponto médio. Então, eu vou poder garantir que o meu ponto E, vou botar assim, ó, que o x é igual à média aritmética entre esses caras, ou seja, o x do A mais o x do A' dividido por 2. Mas eu não quero o x do E, porque o x do E já é dado. O que ele quer é o ponto simétrico ao A em relação ao E. Tanto A quanto E já foi dado. O que eu quero é o A'. Ué, então isso não é um problema pra gente. Joga esse cara pra lá multiplicando, vai ficar então que o XA mais o XA' é igual a 2 vezes o XE. E joga esse XA para lá, subtraindo. Então eu vou ter que o XA' vai ser igual a 2 vezes o XE menos o XA. Tá? Vai acontecer a mesma coisa do Y, é óbvio. Você vai chegar à conclusão do que o Y do A' vai ser igual a 2 vezes o Y do E menos o Y do A. E aí a gente chega à conclusão que a coordenada do ponto simétrico em relação, de um ponto tal em relação a um ponto outro qualquer, pode ser representado por isso daqui, onde o XE é esse ponto em relação que a gente está falando, e o ponto A é o ponto qual a gente está querendo o simétrico dele, tá bom? Então, novamente, a gente conseguiu analitizar esse nosso problema e a gente vai ficar por aqui hoje. No nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade falando sobre as construções analíticas, sobre ainda o estudo de pontos. Tem muita coisa que a gente precisa ver até começar a falar necessariamente sobre o estudo das retas, tá certo? Bom, novamente, obrigado pela atenção de todos e até a próxima, galera. Valeu!